Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui então para a nossa segunda aula de Sociologia, referente aí ao ciclo 2. Na aula passada nós falamos um pouquinho, sobre a organização da sociedade, o processo ali de socialização, a divisão, da sociedade em classes sociais, em estamentos, em castas. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conceito de cidadania e o conceito de direitos humanos, tá? Vou abordar de forma bem geral, né? A principal discussão que gera hoje em dia dos direitos humanos é se eles defendem bandido, ou não, se passa a mão na cabeça, de bandido ou não. Vocês mesmos vão tirar aí as respostas, as conclusões de vocês, no final da aula, a partir do momento em que eu falar para vocês o que significa esses direitos humanos, que já está implicitamente, no próprio nome. Bom, então vamos lá. Direitos humanos e cidadania, eles estão intrinsecamente relacionados, tá? Um com o outro. Por quê? A noção, de ser cidadão é ter garantia de todos os direitos civis, políticos e sociais que assegurem a possibilidade de uma vida plena, tá? Então, isso é o conceito aí de cidadania. É o cidadão que tem esses direitos aí assegurados. E essa noção desses direitos, a construção, a conquista desses direitos, é algo historicamente, construído por meio de várias lutas, tá? E os direitos humanos vai ser a junção de todos esses direitos, direitos civis, políticos e sociais, tá? Nenhum pode ser analisado separadamente um do outro. Então, veja bem, à medida que nós vamos ter lutas para conquistar nossos direitos, ampliar as noções de direitos, que nós necessitamos, que os menos favorecidos têm, enfim, à medida que nós vamos lutando mesmo para conquistar esses direitos, a noção de cidadania, que é a garantia desses direitos, ela vai, se ampliando, tá? Então, cidadania está relacionada ao usufruto aí de direitos, tá? E esses direitos estão inseridos, nos direitos humanos, que é como se fosse uma instituição máxima de todos os direitos, Os direitos humanos engloba todos os outros direitos, tá? Mas a gente vai ver que o direito de cidadania ele é restrito ao estado em que nós estamos trabalhando, Então, ser cidadão, no Brasil pode ser diferente de ser cidadão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na África do Sul, tá? Agora, quando a gente fala de direitos humanos, independente de onde que nós estivermos, nós vamos ter esses direitos. Basta que nós sejamos humanos, tá? Então, o princípio aqui dos direitos humanos é que eles são universais, tá? Então, independe, do Estado e são naturais, tá? Não precisa de ter nenhuma lei, escrita para fazer com que nós exigimos, que a gente exige os nossos direitos humanos, tá? Então ele diz respeito aí à dignidade da natureza humana. Se você nasceu humano, você tem esses direitos, garantidos ou deveria ter esses direitos garantidos, tá? E serve como um instrumento, de luta, para você reivindicar esses direitos aí humanos. Agora, o processo aqui, de cidadania, ele é um processo restrito ao estado em que nós estamos falando, em que nós vamos trabalhar, seja ele qual for, tá? E não é algo dado, Foi algo construído pela participação aí dos seus cidadãos, dos seus indivíduos, dos seus grupos sociais.
Tá? Então, essa noção de cidadania ela foi sendo ampliada, né, por meio de lutas, né, de participação dos grupos dentro desse Estado. Então, olha só, os dois estão bem relacionados, né, mas o conceito de cidadania ele é diferente dos direitos humanos. Tá? Os direitos humanos são amplos, né, corresponde a todos os seres humanos, e a noção de cidadania faz referência ao estado em que o cidadão está inserido. Então, no decurso da história, existe a inter-relação entre a evolução da cidadania e dos direitos humanos. Né? À medida que conquista-se direitos, né, amplia-se a noção de cidadania. Tá? Então, o que é cidadão? Cidadão é aquele que se identifica culturalmente como parte de um território, usufrui dos direitos e cumpre os deveres estabelecidos em lei. Então, olha só, cidadão está restrito a um território. Tá? A noção ali de ser humano, né, ou seja, dos direitos dos seres humanos, né, não independe de território nenhum. Tá? Ele vai além de demarcações territoriais. E para você ser cidadão, né, você tem uma série de direitos, mas você também tem uma série de deveres. Direitos e deveres não podem andar separados. Afinal, só cumprimos com as nossas obrigações, só quando cumprimos com as nossas obrigações permitimos que os outros exercitem seus direitos. Então, quando eu fico em falta, né, com os meus deveres, eu posso estar interferindo no direito do outro. Tá? Então, os direitos e deveres, né, têm que estar juntos. Vou dar um exemplo mais para frente aqui, na hora que eu mostrar alguns exemplos de direitos e alguns exemplos de deveres que todo cidadão, né, deve ter, pelo menos na nossa sociedade brasileira. Então, exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para que o que é justo e correto seja colocado em prática. Então, ser cidadão, exercer cidadania, essa noção de cidadania, ela vai além, né, de cuidar dos aspectos físicos da cidade, né? Vai também por uma questão ali psíquica, né, da cidade, que liga todos os indivíduos dentro daquela sociedade, todos os grupos sociais daquela sociedade, para que eles tenham uma convivência, né, harmônica. Tá? É o que Durkheim iria chamar de solidariedade orgânica, né? Um bom funcionamento ali de todos os membros da sociedade vai proporcionar, né, uma ordem naquela sociedade, né? Então, vai além, né, de apenas cuidar, né, das questões físicas da cidade. Tá? Bom, então, alguns direitos, né, que os cidadãos, né, têm. É de serem, né, tanto homens quanto mulheres, tratados como iguais, né, tanto em direitos quanto obrigações. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A manifestação do pensamento é livre. Ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto. Saúde, educação, moradia, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos dos cidadãos. Então, aqui estão alguns dos direitos, né, que estão na nossa Constituição, na Constituição brasileira. Agora, vocês podem estar se questionando aí, né, que isso é algo muito bonito, que na realidade, né, na nossa sociedade, né, a maioria desses direitos aqui não são efetivos. Então, é o que a gente vai chamar de cidadania formal, né, aquela que está em lei, né, está no papel, e a cidadania real, aquela que a gente percebe pelos contrastes, né, do dia a dia, das vivências, né?
igual aqui, ninguém deve ser submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Né? Quantas vezes nos telejornais a gente não observa um criminoso, né, um assaltante, sei lá, um ladrão ali que sofre pela mão de populares por meio de uma revolta ali, né, porque gera realmente uma revolta, mas às vezes consegue pegar ele ali na rua ali e escreve lá na testa dele lá, igual teve um caso às vezes, ladrão, né, sou ladrão, não sei o que e tal. Tudo isso, né, são tratamentos desumanos. Por mais que a gente, né, tenha aquele sentimento ali, né, de uma vingança, de uma lei mais punitiva, né, de que deve punir mesmo, quando a gente trata o outro, né, dessa forma desumana, né, submetendo à tortura, nós estamos abrindo brechas para que nossos direitos, né, possam ser retirados também. Então, nós devemos confiar, né, na justiça e não tentar fazer justiça aí com a própria mão, tá? Com as próprias mãos aí não, tá? Então, tem essas relações aqui da falta desses né, direitos. Olha, a livre manifestação a manifestação do pensamento é livre. Quantas pessoas vocês já não viram, né, se manifestando sobre algo, né, e sendo execradas por isso, né, sendo escrachadas, seja chamando de burro, né, seja chamando de fascista, comunista, enfim, né, não respeita essa liberdade de pensamento. Direito à saúde, educação, moradia, lazer, segurança, né? Olha quão, né, distoante esses direitos aqui estão é visível na nossa sociedade. Né? Quantas pessoas não morrem em filas de hospitais aí esperando leitos, com falta de remédio, né, falta de médico, educação totalmente precarizada, moradia, né? Quantas pessoas não estão sem teto, né? Segurança, né? Quem, né, nunca se sentiu inseguro, né? Quantas casas aí a gente não tem que aumentar a segurança, enfim, ou medo de sair à noite. Então, tudo isso daqui está representado num conceito de cidadania formal, que está em lei, tá? Mas grande parte delas não são cumpridas. E por isso a gente deve ignorar? Não. Justamente por ela estar em lei, que a gente vai utilizar dessa lei para reivindicar esses direitos, tá? Quando eles não estão sendo cumpridos, né? Não estão, quando nós não estamos tendo acesso a esses direitos. Então, nós vamos utilizar da lei para reivindicá-los, né, para nós, ou para os grupos aí, né, que estão desfavorecidos deles. Tá? É igual o movimento, né, do Sem Terra, né, que reivindica ali terras, né, moradia, né, o movimento dos sem tetos reivindica moradias. Então eles estão utilizando desse argumento aqui para reivindicar essas moradias, tá? E o Estado ele deve tentar de alguma forma ali conseguir, né, garantir essa moradia para essas pessoas, né, já que está em lei. Bom, e nós também temos, né, uma série de deveres. Como a gente viu, direitos e deveres não podem estar, né, separados. Então, alguns dos nossos deveres, né, no caso aqui de uma sociedade democrática, e é bom eu falar disso daqui porque direitos, cidadania e democracia, né, tem tudo a ver, porque essa ampliação da noção de direitos e de cidadania só é possível no Estado democrático, tá? Então, isso daqui que a gente está trabalhando é referente a uma política moderna, né, democrática. Se a gente for trabalhar, por exemplo, na Venezuela, esses direitos aqui nem sei se vão estar em papel, né? Então, tem várias restrições, né, em estados ditatoriais, né, autoritários.
Então, nós temos dever, né, de votar para escolher nossos governantes, ou também, né, de não votar, também é um direito nosso também de manifestar, né, a nossa participação política e também não votar em ninguém. Por isso a gente tem o voto nulo, né, o voto em branco. Cumprir as leis, né, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, educar e proteger nossos semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, colaborar com as autoridades. Porque quando a gente não cumpre esses deveres, né, a gente pode estar afetando, né, como eu já disse, o direito de outras pessoas, né, que convivem na mesma sociedade que nós, ou até mesmo o nosso próprio direito, tá? De forma indireta, tá? Então, proteger o patrimônio público e social do país. Um aluno vai e quebra uma carteira, né, escolar ali. E aí? Quebrou, não cuidou, não protegeu, tá? Alguém vai ficar sem essa carteira. Então, ele está tirando, quem quebrou está tirando o direito, né, de alguém de usufruir aquela cadeira. Então, ele vai assistir uma aula em pé, ou por mais que seja ele, né, que vai ser o punido ali, né, falar assim, você quebrou, então você que vai assistir a aula em pé. Então, a falta de um dever dele de preservar esse patrimônio retirou dele o direito, né, de ter ali um mínimo de conforto, de um apoio ali para assistir às aulas, tá? Então, dentro aí, né, da nossa sociedade contemporânea, como eu já tinha falado aí com vocês, nós temos, né, dois conceitos aí de cidadania. A cidadania formal, que está nas leis, onde que todos são iguais, né? Na nossa Constituição está lá no artigo 5º, né? Todos os cidadãos são iguais perante a lei, têm direito à vida, à propriedade, à liberdade de expressão, ao direito, né, à liberdade de culto, enfim. Então está lá na lei, essa é a cidadania formal, tá? E nós temos a cidadania real, aquela do dia a dia, né, que mostra todas as contradições, né, sociais, né? A cidadania real aqui é fora da Matrix, né? A cidadania formal é na Matrix, tá? É no mundo ali ilusório ainda. Só que o que está na lei vai garantir a nossa possibilidade de lutar juridicamente aí por esses direitos. Falar assim, olha, está na lei, então eu preciso, né, de um mínimo aqui, né, minha liberdade não está sendo garantida, os meus direitos não estão sendo garantidos, e está aqui na Constituição. Então você utiliza do que está na Constituição para lutar aí por uma justiça social. É o que os grupos sociais, os movimentos sociais que a gente vai ver no, né, ciclo 3, que são importantíssimos aí, né, tanto para a luta de direitos quanto, né, para a matéria do Enem, que cai muito, utilizarem desses argumentos, né, jurídicos aí para fazer essas lutas, tá? Então, tenho essa noção aqui de que não é porque está no papel que ela vai ser está sendo cumprida, tá? Bom, então a gente viu um pouquinho dessa noção de cidadania, né, de alguns direitos, de alguns deveres, e agora a gente vai ver, né, a ampliação dos direitos dos cidadãos ao longo da história, tá? E no final a gente vai ver um pouquinho mais da noção dos direitos humanos, que é o que vai culminar, né, essa evolução histórica aqui. A gente começa lá nos povos da antiguidade, né, vendo as noções de direito que esses cidadãos tinham, né, até culminar nos direitos humanos, que vai ser, né, a declaração vai ser promulgada em 1948, né, pós Segunda Guerra Mundial. Então, passando bem rapidinho essa parte aqui, né, mais antiga, lá na antiguidade, na Mesopotâmia, né, nós tínhamos o Código de Hammurabi, né, que tentava proporcionar uma justiça entre os seus cidadãos livres, né, dizendo respeito ali à família, ao comércio, à adoção, aos crimes, né, tanto de roubo quanto de assassinato,
tá? Mostrando aqui, né, o poder do Estado, né? Era o Estado que tentava garantir, né, essa igualdade jurídica ali para os seus cidadãos. Só que era uma igualdade, na verdade, não tinha igualdade, né? Era injusto a forma com que o Estado aplicava essas leis. Era baseada ali no olho por olho, dente por dente, só que as leis eram aplicadas diferentemente, dependendo da condição social da pessoa. Tá? Então, se um escravo matasse um homem livre, né, ele teria como pena a morte. Agora, se um homem livre matasse um escravo, a pena do homem livre seria pagar para o dono do escravo o seu valor. Né? Então, ou seja, não há uma justiça, né, equivalente aí. E justiça equivalente é algo que, desde a antiguidade, a gente tenta lutar, né? E a gente nunca alcançou ela então, né? Um conceito universal de justiça, né? Mas a gente ainda, né, ampliou muito essa noção de justiça e é muito mais ampla do que essa que existia aí no Código de Hammurabi. Na Grécia, né, nós vamos ampliar a participação, né, política aí dos cidadãos. Então, cidadão vai ter uma nova noção aqui na Grécia. Né? Quem que era cidadão? Eram homens maiores de 21 anos, filhos de pais e mães atenienses. Então, nós temos uma ampliação política, né, uma participação política desses cidadãos, mas ainda era restrita. Então, se a gente for comparar quem era cidadão na Grécia Antiga com quem é considerado cidadão hoje, nós temos, né, uma distância muito grande entre esses dois conceitos aí de cidadania. É por isso que eu falei com vocês que o conceito de cidadania ele vai sendo construído, né, vai sendo ampliado, né, com base no tempo histórico e geográfico que a gente está analisando. Tá? Em Roma, né, nós vamos ter ali a lei das 12 tábuas, que vai garantir ali uma igualdade jurídica, né, e política entre os cidadãos plebeus e os patrícios, né, porque antes, na época da monarquia, somente os patrícios é que tinham, né, direitos, né, políticos. Agora, na República, com a lei das 12 tábuas, esses direitos aí eles vão ser, né, ampliados também para os plebeus, né, e depois eles vão até adquirir ali o tribuno da plebe, né, que é a participação ali dos plebeus na eleição de um magistrado, né. No feudalismo, né, na Idade Média, nós vamos ter aí, né, a sociedade dividida ali por estamentos, e isso vai dificultar muito, né, o princípio aí de cidadania, porque quem vai estar participando ali da política, das decisões na sociedade, vai ser o rei, né, e os seus nobres, né, os seus suzeranos, os seus vassalos ali, tá, por meio da relação de suzerania e vassalagem. Né? Todo o restante ali da população, os servos, não vão ter nenhum tipo de direito. Eles não vão ser escravos, mas também não vão ter, né, nenhum direito. Não tem direito à propriedade, não tem direito a escolher, né, seus líderes, não tem direito a nada. Né? Só tem direito à vida mal. Tá? Então, aqui na Idade Média nós temos, né, uma restrição muito grande aí, né, desse princípio de cidadania, que é essa participação, né, do cidadão na sociedade. Bom, onde que a gente vai ver, né, um aumento que vai começar, né, a ter uma maior preocupação, uma maior luta, né, pela ampliação dos direitos do cidadão, vai ser na Inglaterra, tá? Muito baseada ali pelos princípios do Iluminismo, mas ela já começa lá na Magna Carta, né, que o João Sem Terra, né, o rei João Sem Terra, assinou, no qual ele iria, né, proteger, né, os homens livres, no qual ele teria a sua autoridade limitada pelos nobres. Tá? Então, o rei ele não teria aquele poder absolutista, tá? Com essa Magna Carta. Os poderes do rei foram restringidos.
Ao longo do tempo, né, isso foi se perdendo, mas depois, né, houve mais lutas para aumentar esse reconhecimento aí de direitos e de liberdade, né, para os súditos do rei, que é a Petição de Direitos, né, que aconteceu em 1628. Depois nós temos aí, né, as notas de direitos, né, o Bill of Rights, que submetia a monarquia à soberania popular, transformando-a numa monarquia constitucional. Isso daqui foi assinado, né, após a Revolução Inglesa, né, pelo Felipe de Orange, né, é Orange, não sei se o nome dele é Felipe mesmo, que ele assina e que permanece até hoje, né? Nós temos uma monarquia constitucional, né, na Inglaterra, ou seja, quem vai mandar de fato vai ser o parlamento. A monarquia está ali com uma figura simbólica na Inglaterra. Nós vamos ter aí, né, a habeas corpus, né, a emenda, né, do habeas corpus, que vai anular as prisões arbitrárias, né, então vai garantir, né, maiores direitos aos cidadãos de não serem abusados, né, pelas autoridades policiais, né, pelo Estado, né, então vão ter esses direitos aí ampliados. Nós vamos ter, né, a partir disso daí, uma série, né, de conquistas, com as chamadas revoluções burguesas, né, porque os burgueses estavam lutando aí, né, para ampliar seus direitos, para ter, né, uma maior participação política e acabar com o antigo regime, que é o que aconteceu na Revolução Francesa. Tá? Mas antes da Revolução Francesa, nós temos aí a independência dos Estados Unidos, né, que vão determinar ali, né, com uma maior clareza os limites do Estado, né, o que o Estado poderia interferir nos campos da liberdade, né, que eram estendidos aos cidadãos. Né, o que o Estado poderia fazer, né, com os cidadãos, de forma seja punitiva, né, ou seja restritiva, o que ele poderia tirar desses cidadãos. Tá? Então, nessa Constituição, deu maior liberdade para esses cidadãos. Por isso que os Estados Unidos é tido aí, né, como, né, o bastião da liberdade. Mas, ainda assim, muitas pessoas ficaram de fora. Tá? Como a escravidão ainda foi mantida, né, só vai ser abolida ali com o final da Guerra Civil, né, no século XIX. Os índios também não foram integrados como cidadãos, né, americanos, e as mulheres também não. Né, as mulheres também ficaram ali subordinadas aos homens, né, naquela figura patriarcalista. Né? E a Revolução Francesa, né, nós vamos ter aí, né, a maior noção aí dos direitos do homem, né, e do cidadão, que vão ser aprovados pela Assembleia Nacional Francesa. Aqui nós vamos ter a abolição da escravidão, que depois vai ser retomada com Napoleão Bonaparte. E vai tanto as ideias iluministas, né, que vão basear a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, vão servir de base para a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU, né, em 1948. Né, que é onde vai definir aí o que é os direitos humanos, né, o que os humanos têm direito. Tá? Então, aqui, reparem que é uma declaração, então não tem força de lei. Tá? Então, os países eles, né, podem cumprir ou não. Tá? Só que tem os países que assinaram esse tratado por vários pactos. Após essa declaração, né, dos direitos humanos, foram feitas várias ratificações no texto, foram criados ali uma série de tratados, novas declarações, né, como a da autodeterminação dos povos, do direito da criança, né, do direito do idoso, do direito da pessoa com deficiência física. Né? Então, tudo isso daí foi sendo acompanhado pelos estados democráticos modernos e assumindo compromissos, né, de cumprirem aquilo que estava na declaração. Tá? Aqui são
duas imagens representando aí, né, a Declaração de Independência e a Revolução Francesa, né, como símbolos aí de liberdade. E, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai ser criada em 1948, como a gente acabou de falar, ela surge após uma necessidade, né, mundial, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, onde que nós tivemos, né, todas as séries de abusos, né, contra, né, a humanidade na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos tortura, nós tivemos, né, extermínio, nós tivemos injúrias raciais, né, preconceitos, violações ali de moradia, de saúde, enfim, né, tudo quanto é tipo de violação, né, aconteceu aí no período da Segunda Guerra Mundial, né, e para que o mundo não visualizasse um novo conflito, novas violações, né, de direitos, é que surgiu a necessidade aí, né, de fazer essa declaração, né, para preservar, né, e lutar pelos direitos, né, de todos os seres humanos. Então, isso vem aí no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente viu aí, olha, que o conceito de cidadania, né, ele vem sendo ampliado ao longo, né, do século, mas ele vai ganhar o maior destaque a partir do século XVIII, tá? Vai ampliar-se, vão se ampliar aqui na esfera pública os direitos dos cidadãos, os direitos civis, políticos e sociais. Esses três direitos aqui, eles englobam, né, encaixam dentro dos direitos humanos, tá? O Thomas Marshall, que é um inglês, ele vai fazer uma análise da sua sociedade, né, em inglês, que eu vou mostrar para vocês aqui, de cada período da história da Inglaterra, né, da Europa, em que ele está, do período em que ele está analisando, né, à medida que eles vão conquistando esses direitos. Primeiro, eles conquistam os direitos civis, que é o direito ali à liberdade de expressão, né, o direito de ir e vir, o direito de culto religioso, né, de igualdade, né, perante a lei. Depois eles vão conquistar os direitos políticos, né, principalmente aí com o surgimento dos estados modernos, os estados aí democráticos, né, no final aí do século XIX. Aqui, nesse momento dos direitos políticos, os grupos sociais vão utilizar dos próprios instrumentos democráticos para reivindicar seus direitos, como a classe trabalhadora que era oprimida ali, né, pelos burgueses, vão se organizar em partidos políticos, vão fazer greves, né, manifestações para ter esses direitos ampliados. E no início do século XX, até o final do século XX, a ampliação aí dos direitos sociais, né, que é uma maior preocupação com o lazer, com a saúde, com a economia, né, de cada país, com a educação, tá? Então, vem tendo uma evolução desses direitos, né, na história da Inglaterra. Isso não se aplica muito formalmente ao Brasil, mas serve como parâmetro para a gente analisar os direitos conquistados aqui no Brasil. Tá? Bom, então, olha só, a intensificação desses direitos provocou, ao mesmo tempo, uma contrapartida conservadora, a qual procurava conter as lutas travadas por direitos legítimos. Então, vejam bem, é uma relação meio que dialética, porque se os cidadãos eles estavam ampliando direitos, aquele grupo, né, que tinha privilégios, né, que muitas vezes os direitos eram associados aos privilégios, né, principalmente ali na Idade Média, né, eles vão ficar com medo de perder esses privilégios. Tá? É quando a gente estabelece cotas raciais, né, e as pessoas falam que nós estamos dando benefícios, né, para quem tem essas cotas,
né, raciais, ou seja, é um sentimento de perda de privilégio. Olha, antes só eu podia, né, agora, né, mais pessoas, né, estão concorrendo comigo, né, na universidade, enfim. Então nós temos aí uma disputa política entre aqueles que já tinham esses direitos, já tinham esses privilégios, com aqueles que estão buscando obter também esses privilégios. Tá? Bom, aqui é um resumo do que eu acabei de falar com vocês no que diz respeito a esses direitos que foram sendo acumulados, né, conquistados ao longo da história, né, mais especificamente aqui na Inglaterra, né, os direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Tá? Os direitos civis fazem referência aqui à liberdade religiosa, de pensamento, né, de ir e vir, de propriedade. Os direitos políticos fazem referências aqui aos direitos, né, eleitorais, de participar do processo democrático, né, de escolha de governante, de movimentos sociais, de se organizarem. Né? E os direitos sociais, a partir aqui do século XX, que é as necessidades básicas, econômicas, né, de lazer, de um bem-estar social desses cidadãos dentro da sociedade em que ele está inserido. Tá? Então, esse trabalho aí do Marx, né, permite a gente compreender a formação das sociedades modernas a partir de duas dinâmicas conflitantes. Né? O que eu tinha acabado de falar com vocês. De um lado, nós temos a economia de mercado, que produz uma crescente desigualdade, né? E do outro, nós temos uma luta pela cidadania que tende a reduzir essas desigualdades. Tá? Então, dentro do capitalismo, nós temos muita desigualdade. Mas observem, né, que também quantas pessoas não estão lutando, né, em movimentos, em ONGs, né, ou individualmente, para diminuir essas desigualdades, né, presentes na nossa sociedade. Tá? Então, é meio que uma relação dialética. Por isso que o conceito de cidadania, ele não é absoluto, né? Ele não está estagnado, né? Ele está sempre, né, se modificando. Né? Então, nós ainda temos muita cidadania para conquistar. Bom, então, né, vamos falar um pouquinho dos direitos humanos, né, que estavam descritos, né, na Declaração lá dos Direitos Humanos das Nações Unidas de 1948. Tá? Aí aqui uma charge, né? O que é direitos humanos? É um lance de tortura, sei lá. As pessoas não sabem muito bem, né, quando se fala de direitos humanos, principalmente a interpretação de que os direitos humanos passam a mão na cabeça de bandido. Tá? Na apostila eu coloquei para vocês essa exemplificação, né, do porquê isso acontece, tá? Que é porque realmente a classe mais desfavorecida, né, vai ser a que vai ser a maior vítima por parte de violência, muitas vezes do Estado, que deveria ser aquele que asseguraria esses direitos, né, a esses cidadãos. Tá? Então, precisa ter pessoas que vão defender, que vão estar olhando, vão estar de cima do Estado, né, para que ele não cometa esses abusos, né, contra essas pessoas. É igual, eu torno a repetir, podem ser, né, crimes hediondos, né, que dá muita raiva para a gente, né, eu também sinto, né, nós temos, somos livres para sentir essa raiva mesmo, né, mas que nós não podemos deixar que isso nos transforme igual a eles, a esses bandidos. Tá? Então, nós devemos seguir, né, a lei. E, né, se a lei diz ali que não deve torturar, né, não deve fazer, né, coisas degradantes com aquela pessoa, né, então os direitos humanos eles estão lá, né, para assegurar que isso não vai acontecer com esses bandidos, né, ou com essas pessoas criminosas. Mas ele está assegurando a vida de todos, né? Se você é humano, então os direitos humanos estão preocupados com vocês, né? Algo aí que foi muito questionado na época ali da Marielle Franco, né? Que ela era,
né, um ativista aí dos direitos humanos também, na sua tese, né, de mestrado, doutorado, não sei, ela estava, né, trabalhando, fazendo referência ali a uma policial que foi morta, né, nas mãos ali de criminosos, não sei muito bem o contexto, mas o centro ali da sua tese era uma policial, então ela não estava fazendo, idolatrando bandido, nem nada disso. Tá? Então os direitos humanos, né, estão ali para assegurar os direitos humanos dos seres humanos, independente de quem seja. Tá? Então, para a gente compreender isso um pouquinho, 4 artigos aqui da Constituição, aqui da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês podem ler também, que vale a pena, 30 artigos, tá? Então é rapidinho que vocês lerem, mas só para a gente já começar a ter essa noção aqui. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 2. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Tá? Não quer dizer que isso não aconteça. Né? Acontece e muito, mais do que deveria. Tá? Mas aqui trata dessas condições humanas, tá? Que todos nós devemos defender. Quando se fala de direito humano, não dá para perguntar se você é contra ou a favor. Isso é um absurdo. Né? Você fazer esse tipo de pergunta para as pessoas. Você é contra ou a favor dos direitos humanos? Se você for contra os direitos humanos, você está sendo contra qualquer direito que você, né, tenha garantido. Tá? Aqui não está falando se é contra ou a favor a crimes, né, a punição de crimes. Não é isso. É a humanidade, né? Algo que torna a humanidade. Apesar de que tem alguns humanos aí que são piores do que animais, mas isso não vem ao caso. Então, não vamos politizar os direitos humanos. É o que acontece muito hoje em dia, né? Essa política aí por trás dos direitos humanos. Quem é defensor dos direitos humanos é a esquerda, né? Que passa a mão na cabeça do bandido, enfim. Tá? Parem com isso. Conceitos fundamentais e características dos direitos humanos. Algo aqui, né, do que a gente já falou, né? Os direitos humanos são os direitos e liberdades básicos de todos os seres humanos. Normalmente, o conceito de direitos humanos tem a ideia também de liberdade de pensamento e de expressão, e a igualdade perante a lei. Aí aqui 2 frases, uma da Hannah Arendt, né, e uma do Norberto Bobbio. A essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Então, tá vendo como que o conceito de cidadania ele se encaixa aqui nos direitos humanos? Né? Porque o conceito de cidadania é você ter direitos. Né? E a essência dos direitos humanos é o quê? Você ter direito a ter direitos. Tá? Se você não tem um país que cumpre, né, esses direitos humanos, como eu disse, um país autoritário, né, o seu conceito de cidadania vai ser minúsculo, vai ser bem restrito. E o Norberto Bobbio, os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes. Aquilo, por exemplo, que aconteceu na Revolução Francesa, né? A luta ali da burguesia, né? Do terceiro estado ali contra o antigo regime, tá? E é uma luta constante, né? Uma característica histórica, fruto de processos históricos, que a gente viu ali também, né? Naquela evolução. E nascidos de modo gradual, não de uma vez e nem de vez por todas, que eu já tinha comentado. Então, a noção aqui desses direitos, a conquista desses direitos, não tem um ponto final ainda. Tá? Ainda tem muito a ser conquistado.
E tudo que a gente conquistou hoje não foi de uma vez, foi algo gradual. Os direitos humanos, né, baseados no conceito de inerente dignidade humana, ou seja, aquilo, né, que é característica da dignidade humana. Né? Então, se você é humano, né, você tem esses direitos. Eles são inalienáveis, não podem ser retirados, né, de você, você não pode dispor dele, né? São universais, então estão acima, né, de qualquer Estado, são indivisíveis e interdependentes, tá? Ou seja, você não pode utilizar de um direito para ferir outro direito, né, que você tenha, ou, né, você não pode ter direito político, mas não pode ter direito civil. Né? Você pode ter direito civil, mas não pode ter direito social. Não. Você tem que ter esses direitos completos. Tá? Então, eles são independentes, são indivisíveis. Né? Você tem que ter tudo. São naturais, né? Então, não precisa estar na Constituição de um país para que você exija esses direitos, tá? É claro que se tiver, melhor ainda, né? Igual na nossa Constituição está lá, né? No artigo 5º principalmente. E são, né, obrigatórios. Os direitos cidadãos devem ser distinguidos aqui, né, dos direitos humanos. Né? A gente já comentou lá atrás, né, que os direitos cidadãos são dependentes da cidadania, né? Ou seja, restritos ao Estado em que nós estamos, né, falando. E os direitos das minorias também. Né? Tem países, por exemplo, que o casamento homossexual é permitido, né, homoafetivo é permitido. Tem países que não. Né? Então, nesses países que são permitidos, eles já têm esse direito garantido. Nos que não têm, esses grupos aí, essa minoria aí vai lutar, né, por essa conquista aí, né, por esses direitos. Então, esses direitos humanos estão limitados aos membros destes grupos, não sendo, portanto, universais. Então, são direitos humanos aqui, ó, restritos aos grupos, tá? Não é universal. Depende do estado em que nós estamos falando. Aqui nós já comentamos, né, que esses direitos humanos é fruto, né, de uma evolução, né, histórica de lutas, tá? Nem muitas vezes não harmoniosas, né, como foi o caso da Revolução Francesa, né, que as pessoas precisaram, né, cortar cabeças ali, literalmente, né, para, né, mostrar a sua força, né, para obter esses direitos, né. Os avanços que vêm se processando nas últimas décadas manifestaram-se por meio de novas conquistas e pela ampliação do conceito de direitos humanos, abrangendo novas aspirações coerentes com o mundo moderno. Então, cada vez, né, que a gente vai se modernizando cada vez mais, a noção desses direitos, as nossas lutas, né, também vão se ampliando. Tá? A universalização dos direitos humanos é mais uma consequência da globalização. Né? Então, a gente pode falar aí desses direitos humanos porque nós estamos interligados. Cada vez mais se amplia o entendimento de que essas 3 gerações... Não, aqui era uma outra coisa. Então, de que forma que a gente vai ampliar, né, aplicar esses instrumentos para efetivar os direitos humanos. Né? O que o Estado deve contribuir dessa forma? O Estado deve respeitar os direitos humanos, né? Nenhum órgão do Estado os pode violar. Por isso que quando uma força policial, né, que é a força legítima do Estado, ela abusa da sua autoridade, né, ela faz, né, uso, né, de tortura, uso ali, né, do seu abuso ali, está ferindo os direitos humanos. E é por isso que os direitos humanos vai lá pegar no pé do policial que faz isso. De proteger os direitos humanos, né, o Estado deve prevenir violações de direitos humanos junto da população do seu território. Então, desde o século XVIII, é função do Estado, né, a aplicação, a preservação, né, dos direitos aí dos cidadãos, da garantia, né, de todos os direitos aí.
e de implementar os direitos humanos, né? Ou seja, de colocar lá na sua Constituição esses direitos humanos, tá? Que estão descritos lá na declaração. E os indivíduos, né? Os indivíduos têm obrigações para com a sociedade, né? Isso daqui está referente aqui ao aspecto de cidadania, tá? As restrições dos direitos humanos pelo Estado são possíveis, mas apenas por lei, para garantir o respeito pelos direitos dos outros, proteger a moral, a ordem pública e o bem-estar público. Então, olha só, quem falou que os direitos humanos, né, não pune, né, não vai ter medidas, não vai defender medidas coercitivas ali com quem cometer crime? Sim, né, se tem uma pessoa que é criminosa, um mafioso ali, um criminoso, um assaltante, um assassino, né, não vai deixar ele solto. Ele é um perigo para, né, a vida das outras pessoas. Tá? Então, ele deve ser retirado ali da sociedade. Então, o direito ali, por exemplo, à sua liberdade, que ele teria, deve ser restringido aqui pelo Estado, né, para proteger o direito dos outros. Porque se o Estado, né, fala assim, não, ele tem direito à liberdade, tem que ficar livre mesmo. Então, ele está, né, permitindo, né, possibilitando aí que o meu direito à vida, por exemplo, possa ser retirado para as pessoas. Tá? Então, eles defendem, né, essa questão aí de prisão, né, de medidas coercitivas, sim. Os direitos humanos não podem ser utilizados para violar outros direitos humanos, né? É o caso aqui, né? O meu direito a liberdade não pode ser utilizado para violar o seu direito à vida. Tá? Em caso de emergência pública, restrições de alguns, mas nunca de todos os direitos humanos. Né? Talvez vocês já tenham escutado falar em estado de sítio, né? De calamidade pública, enfim, estado tem algumas terminologias, né? Até atualmente tem sido muito comentado, né? Que é, por exemplo, a utilização, né, das Forças Armadas para manter uma ordem, né, nacional, né? Foi uma das justificativas em 64, né, para a instauração da ditadura. Então, assim, mas em alguns casos de emergência pública, alguns direitos ali, né, podem ser restringidos ali, né, podem sofrer algumas restrições. No Brasil, né, é importante reconhecer que no Brasil o processo de reconhecimento dos direitos humanos é contínuo e é necessário que haja participação de diferentes atores sociais para que se trabalhe continuamente o reconhecimento de tais direitos. No Brasil, os direitos humanos são garantidos na Constituição Federal de 1988, apelidada de Constituição Cidadã, o que pode ser considerado um grande avanço jurídico, já que o país conta com uma história marcada por episódios de graves desrespeitos a esses direitos, sobretudo no período do regime militar. Mais uma vez mostrando aquele avanço do conceito de cidadania. Um cidadão brasileiro na década de 50 tinha mais direitos do que um cidadão brasileiro na década de 70, durante o período militar. E um cidadão hoje tem muito mais direito do que todos esses aí para trás. Tá? Mas a maior parte, né, do nosso país, da cidadania, né, que a gente visualiza no nosso país, é uma cidadania formal, né, daquilo que a gente falou. No Brasil mesmo, né, na cidadania real, a gente vê um grande, né, distanciamento aí entre o que está na lei e o que é aplicado. A mais recente Constituição garante os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais dos nossos cidadãos. Essas garantias aparecem, por exemplo, logo no primeiro artigo, onde é estabelecido o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Já no artigo 5º é estabelecido o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade e outros importantes direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. Então, aqui, né, trago para vocês alguns, né, dos direitos, né, dos cidadãos e dos direitos humanos contidos aí na nossa Constituição, que servem, né, para a gente lutar
né, utilizar aí como meio jurídico para a gente lutar para obter esses direitos quando, né, eles não estiverem sendo cumpridos, tá? Pelo Estado, pelas forças, né, instituições aí do Estado ou por algum outro membro da sociedade, tá? Por isso que cabe a nós, como, né, cidadãos, fazer, né, também denúncias, né, quando sofrer algum tipo de abuso, né, ser vítima de alguma falta, né, desses direitos aí. Bom, aqui então nessa aula eu comentei com vocês um pouco aí desse conceito de cidadania, como que ele foi sendo construído ao longo do tempo, até culminar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, pela ONU, né, em 1948, e falei um pouquinho, né, do que são esses direitos humanos, do que eles tratam, né, do que eles englobam e como que isso interfere na nossa ação cidadã, né, na nossa cidadania, né, nos nossos direitos enquanto cidadãos dentro de estados, né, democráticos. Nós vamos fazer aqui agora algumas questões, tá? Do nosso ciclo 2, as questões do 1 ao 8, que estão referentes, à sua maioria, à aula passada, tá? Mas tem algumas tratando aqui de cidadania também. Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, manda lá no WhatsApp, né, que eu tentarei responder.